Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos. Povo de Deus, abençoado, como é que vocês estão? Que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa, poderosa invada você, a tua casa, a tua família, onde quer que você esteja. Seja a paz do Senhor convosco, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor, né, Ritinha? Mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor traga verdadeiramente a paz dele para os nossos corações nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos aqui na Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste, São Paulo, para levar até você mais uma vez o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra para a sua vida, para o teu coração hoje. Que essa palavra possa frutificar em você, que ela faça morada no teu coração, que você possa prosperar em tudo aquilo para qual ela foi enviada, porque Deus não envia a sua palavra em vão. Ela tem um endereço certo, um coração preparado para chegar. Então, se for o teu coração, já prepara, porque você será ricamente abençoado pela palavra da manhã de hoje, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E você também crê, então nós recebemos da parte do nosso Pai que está no céu toda boa dádiva, todo dom perfeito, porque Ele é Deus e Ele cuida do seu povo, Ele cuida dos seus filhos, Ele ouve aquele que está clamando, Ele tudo vê nas nossas vidas, amém? Louvado seja Jesus. Vamos orar então, né, para nós começarmos a nossa programação, entregando tudo isso aqui na mão do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos fazer, sem o Senhor nós não somos nada, né? Sem o Senhor, a palavra aqui, ela não tem efeito nenhum, ela é como se fosse uma programação normal. Mas isso aqui não é normal, isso aqui é sobrenatural. A palavra aqui, ela tem poder de transformar, de abençoar a vida de quem ouve e de quem crê. Então entra nessa atmosfera de glória aí, entra nessa atmosfera de graça, de misericórdia, de amor de Deus, que você será impactado pelo poder de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu estou aqui porque eu creio nisso. Eu creio que não é de mim, é lógico, óbvio, que eu sou somente eu, nada, um vaso pequeno, né? Um vaso de barro, um vaso imperfeito, mas é um vaso que dá lugar para o Senhor, né? Então, o que opera em nós é a palavra. Nós somos vasos que somos cheios da glória de Deus, para que ninguém se glorie por causa da glória, porque a glória não é nossa, a glória de Deus, e a gente só é barro, só é vaso usado nas mãos do oleiro. Você crê? Então, fique aqui, porque Deus tem uma palavra para abençoar as nossas vidas nesta manhã. Então, oremos. Eu oro daqui, você ora daí, e o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui neste lugar que agora se transformou no local de adoração do seu nome, através desta rádio, deste microfone, onde quer que a minha voz chegue. Ó Deus, eu creio no seu poder, na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia que nos envolve, ó Pai. Olhe para nós agora com teus olhares de amor e de misericórdia, nos envolve na tua presença, estenda sobre nós a tua mão poderosa, abra as tuas asas sobre nós, que nós possamos sentir o teu cuidado, ó Deus, nessa manhã. Eu creio que tu és o Deus que vê todas as coisas, o Deus que ouve todas as coisas. O Senhor tem um olhar que é como chama de fogo, que está sobre nós agora, sabendo tudo, quem nós somos, o que precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus que pode fazer milagres e maravilhas na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão buscando. Vai operando agora, Pai, na vida deste povo, os milagres que eles precisam, as portas que precisam ser abertas, que o Senhor abra, porque a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, que o Senhor feche aquelas que não puderam ser abertas, que não eram para ser abertas também, em nome de Jesus, que nós possamos tão somente ouvir a tua voz, andar na tua presença, sentir a palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Venha nos alimentar nessa manhã com esse maná do céu, que desce como pão vivo, que desceu do céu, que é o nosso Cristo, que é o Jesus
Jesus, a palavra viva e encarnada sobre esta terra, para salvar, Senhor, aqueles que querem. Em nome de Jesus, nos dê graça, nos dê fé, Senhor, acrescenta a nossa fé, para que possamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em tudo aquilo que a tua palavra fala a nosso respeito. Em nome de Jesus, ser conosco, vai nos abençoando. Ó Deus, vai abrindo, Senhor, as bênçãos dos céus, as ricas bênçãos dos céus, em medida sacudida, recalcada e transbordante para as nossas vidas. Cura as enfermidades, ó Pai, cura tudo aquilo que nós não podemos ir, porque tu és o médico dos médicos. Restaura aquilo que já está quebrado. Põe teu povo de pé, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos pela tua presença aqui, porque sem ela eu nada sou. Ser conosco mais uma vez nessa programação, me abençoa. Abençoa a vida da Ritinha, abençoa a vida do Theo que está aqui. Ó Deus, vai abrindo aquilo que precisa ser aberto na hora que eles saírem daqui. Em nome de Jesus, já prepara todas as coisas, Pai querido. Ó Senhor, nós somos carentes da tua presença. Nós precisamos que o Senhor venha nos dirigir, nos colocar nos lugares que o Senhor quer que a gente esteja, porque o melhor lugar para o seu povo é estar no centro da tua vontade, aquela vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. Fora disso, ó Pai, nós não temos vida. Por isso nós nos entregamos ao Senhor, nos rendemos a ti, Senhor, nos prostramos aos teus pés, porque o melhor lugar para nós estarmos é o lugar mais alto para o ser humano, prostrado aos pés do Senhor, clamando teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Vem, Senhor, vem curar, vem libertar, vem transformar, vem fazer aquilo que te apraz. E eu creio que como um pai de amor te apraz, é agradável a ti abençoar o seu povo, que os seus anjos saiam do céu agora, trazendo as bênçãos que nós precisamos. Vai entregando, Pai, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que estão necessitados, as bênçãos que eles precisam, na casa de cada um, Senhor. Estenda a tua mão e entrega a bênção para o seu povo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo que tu és fiel e poderoso para cumprir tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Jesus. Ô, minha amiga Cidinha, amém, querida, bom dia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Estamos alegres e felizes, né, Cidinha, porque o Trump ganhou, lá na América temos um presidente novo, e eu vou falar uma coisa que não me entendam mal, por favor, é só uma analogia, tá? É só uma analogia, nada mais, só pra gente prestar atenção nas coisas. Ele está prometendo drenar o pântano, né, do Deep State americano, do Estado Profundo americano, daquela sociedade podre, né, americana e de todo mundo, que vai naquelas festas lá do P. Diddy, que iam também naquela ilha lá famosa daquele Epstein, sabe essas coisas? O Estado Profundo que quer, como é que fala? Aniquilar o ser humano através de medicações, através de vírus, né? Que eles fazem, através dessas tempestades que ninguém sabe como é que está sendo. Então fica todo mundo colocando na conta de Deus isso aí, né? Que é Deus, não é Deus não, gente. Isso é o homem manipulando a natureza. Para quê? Para extirpar o ser humano da terra. Essa é a finalidade desse povo. Então, o Trump está prometendo drenar isso aí, limpar esse pântano, para que as pessoas sejam livres, né? Cada um possa trabalhar, porque o que o povo quer mesmo é trabalhar, poder viver bem, amém, né? Servir a Deus, para aqueles que acreditam, que é a grande maioria, né? Graças a Deus do povo. Então, queridos, e ele vem com, como é que a gente fala? Fogo nos olhos e faca nos dentes. Ele vem assim. E aí, eu fiquei pensando, né? Falei, engraçado, e o povo tá desesperado. Aqui no Brasil mesmo, um povo que estava aqui, que estão no poder agora, por conta de ações do Deep State americano, né? Colocou aquele homem lá, tirou o cara da prisão, pôs ele lá na presidência, tudo por essas coisas aí que eles fazem, porque eles acham que eles são os donos de tudo. Mas aí Deus vem, levanta um cara corajoso, livra-o da morte, né?
porque você sabe que aquele atentado que ele sofreu lá era para matá-lo mesmo, depois ele sofreu mais outro, e agora eles estão investigando que a intenção era matá-lo mesmo. Enfim, irmãos, e ele vem com faca nos dentes para limpar, para acabar com isso aí. Beleza. Então, até aqui no Brasil, o povo está tremendo de medo. Aqueles que estão no poder do nosso Brasil, que foram colocados lá por esse deep state. E no mundo inteiro está acontecendo isso. O Irã tá com medo, né? O Maduro está com medo, né? O Putin, tá todo mundo assim, porque o homem é forte, ele é corajoso. Eu acredito que ele está sendo enviado por Deus, então isso já dá um temor maior nas pessoas. E ele tem o apoio do povo americano, porque ele ganhou com uma vitória avassaladora, né, dos americanos. Ele ganhou tudo. Enfim, queridos. Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, e quando o Senhor voltar? E quando o Senhor voltar? Que o Senhor também vem com faca nos dentes e sangue nos olhos, na nossa linguagem. O Senhor vem para destruir os homens que são contra o Senhor, que são contra o seu povo Israel. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor vai dar um sopro, com o sopro da sua boca ele vai aniquilar tudo. A Bíblia fala que estes homens poderosos, eles estarão dentro dos seus bunkers, mas não vai ter como fugir dos olhos do Senhor dentro dos seus bunkers, né? E eles vão pedir para que as pedras caiam sobre eles e elas não cairão. Eles clamarão a morte, eles não a terão, né? Porque o sofrimento vai ser terrível. Isso é só uma degustaçãozinha de leve daquilo que será a vinda de Jesus. Então, aí eu fiquei mais feliz ainda, né, Cidinha? Porque se eu tô feliz com a vitória do Trump, porque eu creio que ele vai fazer essa justiça, eu não vou ter mais live cancelada, né, por causa das coisas que eu falo. Então, eu também vou estar muito feliz quando Jesus voltar para fazer a justiça dele sobre essa terra. Amém, queridos? E quem fala ao contrário disso pode ter certeza que não fala de Deus. Tem um povo aí até falando que o cara é o anticristo. Isso. Então esse povo nem lê Bíblia, nem conhece nada de Bíblia, né? Mas amém, vamos aguardar os acontecimentos, porque segundo as previsões dos profetas lá dos Estados Unidos, ele sofreria esse atentado mesmo, Deus lhe daria vida e ele ganharia mesmo com a vitória avassaladora como foi, porém, uma luta muito grande nos Estados Unidos, tá? A economia deles vai passar por muitos problemas, vai ter vulcão lá, vai ter terremoto também, muita coisa. Então, que Deus abençoe, né? A América, abençoe nós aqui também, e que verdadeiramente a justiça e a verdade prevaleça. Prestem atenção nos noticiários. Na volta de Jesus, né, Cidinha? Vão tremer muito mais do que o Trump, né? O Trump é só uma degustaçãozinha pequena. Tá bom? Queridos, então vamos lá para a nossa palavra de hoje, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu quero falar hoje de uma pessoa, de uma mulher que teve o olhar de Deus voltado para ela. Essa se chama Agar, aquela que falou, que deu um nome para o Senhor, falou assim, aqui está o Deus que me vê, Deus me vê. Então Deus vê mesmo, ele vê todas as coisas, ele vê tudo, nada passa sem que o Senhor não perceba. Os olhos dele são como chamas de fogo sobre a terra. E ele viu todas as coisas. E ele trará todas as coisas a limpo. Amém? Porque é a Bíblia que diz isso. E é por isso que eu creio. Eu creio que Deus vê. Assim como ele viu tudo, esse pântano americano trabalhando no mundo e oprimindo o povo, ele também está vendo as coisas íntimas nossas. Ele não só está vendo as coisas grandiosas, ele está vendo o nosso íntimo, a nossa necessidade, aquilo que nós estamos precisando, Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre você. E se você crê, você recebe o olhar do Senhor, uma resposta dele para a tua vida nesta manhã. Ou em qualquer tempo que você esteja clamando, saiba que o Senhor te vê. O Senhor te vê. Então vamos ver a história de Agar aqui, para você ver. E disse, eu vou começar no versículo 8 do capítulo 16. E disse Agar, serva, escrava de Sarai, de onde vens, para onde vais? E disse, vírgula, é o Senhor que disse, né? Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse, venho fugida da face da minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que seja, que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, ao qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha o que o Senhor está falando para ela. Eu ouvi a tua aflição. Ouvi. Aí continua. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava. Tu és o Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laai Roi. Eis que está entre Cádiz e Berete. Aleluia. Laai Roi, é Jeová Roi, que a gente conhece, né? Jeová Roi, o Deus que me vê. Quem foi que percebeu isso do Senhor? Foi uma escrava egípcia. Não foi nem gente do povo de Abraão, não. Foi uma escrava egípcia. Na hora da sua aflição, na hora da sua dor, ela fugiu, e quando ela se viu só, o Senhor apareceu para ela, e o próprio Senhor falou aqui atrás, né? Falou aqui, ó. O Senhor ouviu a tua aflição. Você está aflito, irmão? Deus está vendo. Você está aflito? Deus está vendo. Porque Ele ouve e Ele vê todas as coisas sobre a face da terra. Creia, creia, creia que Ele está vendo você. Que Ele está vendo a tua dor e o teu sofrimento. A Agar aqui é aquela escrava de Sara. Eles foram um tempo passar no Egito, pode ser que eles tenham comprado ou ganhado essa escrava e voltaram. Porque Abraão era um homem rico. Ele poderia ter uma escrava, uma que ajudasse lá a Sara, uma empregada da Sara, né? Uma doméstica da Sara. Foram lá no Egito, encontraram Agar e trouxeram com eles, quando eles voltaram para a terra de Canaã. E Deus havia feito a promessa para Abraão, você vai ter filhos, grande será a tua descendência, será como a areia do céu, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas a Sara não engravidava, aí cessou-se o costume dela, ele também envelheceu, e nada de filho. Aí a Sara falou assim: já que o Senhor não me deixa conceber, ela sabia que era o Senhor. Olha que incrível, né? Ela tinha noção que aquele problema dela vinha do Senhor. Porém, ela falou: bom, mas já que o Senhor está fazendo isso comigo, então eu vou dar um jeito aqui. Irmãos do céu, não contenda com Deus. Se Deus está fazendo alguma coisa, fique quieto, não contenda, não põe tua mão. Nunca faça isso. Se ela tinha certeza que a infertilidade dela era por conta do Senhor, como é que ela vai lutar contra isso? Como que eu vou lutar contra isso? Se não orando aos pés do Senhor. A única forma de nós lutarmos com Deus é ficar que nem Jacó ficou, né? Orando no pé do Senhor. Mais nada. Mais nada. É lutar com Deus assim, que nem Jacó. Grudado nele, não soltando. Eu quero a minha bênção, eu quero. Mas de forma nenhuma nós vamos lutar. Nós vamos entrar em guerra com o Senhor. E ai daquele que contende com o Senhor. A Bíblia diz que dura coisa cair na mão de Deus vivo. Mas a Sara, ela não teve esse discernimento, essa paciência, ela não teve nada. Assim como eu, como você. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Que o pessoal fala. Tá certo isso aí. Às vezes a gente põe a carroça na frente dos bois. E aí? O que vai acontecer? Vai acontecer um problema sério nessa família. Que a gente colhe os frutos até hoje, né? Porque esses irmãos aqui brigam até hoje. Lá no Oriente Médio nada mais é do que esta briga. Enfim, irmãos. Aí a Sara deu essa ideia para Abraão. Falou: então, já que eu não posso ter filho, deita-te com a minha escrava, que aí ela gera para mim, né, uma barriga de aluguel. Eu tomo essa criança para ser nosso filho. Tá bom. Aí ele falou: tá bom. O Abraão também estava fora da casinha. Porque ele não falou: Sara, nós não podemos. O Senhor fez uma promessa. Também ele ouviu a Sara. Beleza. Foi lá, deitou-se com Agar, deve ter sido muito bom. Agar, a empregada da Sara, engravidou de Abraão. Quando ela se viu grávida de Abraão, aí ela falou: agora eu não sou mais empregada, né? Agora a Sara também, agora quem é a mãe aqui do filho de Abraão sou eu, não é ela. Aí a Agar cresceu um pouco, ela ficou toda soberbinha. E aí um dia
E aí é lógico que a Sara vai ficando brava com aquilo, né? Tava vendo a serva dela fazendo graça com ela. Um dia a Sara pediu para... Está tudo registrado aqui. Então, só resumindo. Pediu para a Sara fazer um serviço e a Sara pediu para a Agar fazer um serviço e a Agar falou assim, não vou não, vai você. Eu tô grávida. Preciso cuidar do meu bebê, né, agora. A Sara não gostou nada daquilo. Segundo as traduções, ela fala que humilhou, mas não é só humilhar ali, ela é bater. Bater a Sara, mulher de Abraão, homem de Deus, bateu na escrava. Feriu a escrava, marcou com marcas de batido. Enfim, aí a Agar ficou muito triste com aquilo. Óbvio, você é uma empregada numa casa e apanha. Imagina. A humilhação que foi para essa moça. E ela fez o quê? Fugiu da casa. Assim como eu, como você fugiria também. Você está sendo maltratado dentro da casa, você vai ficar? Você vai fugir. Detalhe, ela fugiu. Só que ela não tinha para onde ir, né? Ela estava longe da casa dela, ela estava longe do Egito. Ela era do Egito. Quando você não tem local para você ir, você não tem aonde se apegar, você vai fazer o quê? Ela literalmente estava perdida. Ela fugiu e estava perdida. No deserto, né? Porque aquele lugar lá era só deserto. E o anjo do Senhor, eu devia ter começado no versículo 7, né? E o anjo do Senhor achou junto da fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Quem é o anjo do Senhor aqui? É o próprio Jesus. Chegou para ela e disse, Agar, olha só que legal. O Senhor chega no meio do deserto e fala o seu nome. Você está no meio do deserto e o Senhor chega e fala o seu nome. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde você vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Aleluia. Primeira coisa que essa moça fez, sim, que eu fico feliz de ver, ela já contou a verdade. Ela não omitiu nada. Que às vezes, quando o Senhor vem nos perguntar alguma coisa, vem nos falar, a gente já vai logo dando uma desculpa. Ela só falou a verdade. Eu venho fugida. Eu sou uma escrava fugida. Porque o Senhor deixou bem claro que ela era uma escrava. Sarai, Agar, escrava de Sarai. E ela falou, eu venho fugida da minha senhora. E naquele tempo, irmãos, até na época de Jesus, isso ainda era, deve ter sido muito tempo depois, até na escravidão aqui do Brasil, quando a gente vê as histórias, né, que antigamente as novelas, um escravo fugido, ele é o quê? Quem quer? Ninguém quer. O escravo fugido é aquele que, se alguém achar, vai devolver pro dono. E ele vai sofrer. Aí ele ia lá pro tronco, né? Escravo, essa ideia de escravo fugido é muito perigosa. Por quê? Você teria uma marca, um escravo fugido. Ninguém te valorizaria, você seria para sempre um fugitivo, e se você caísse nas mãos dos seus donos, você teria problemas. Enfim, irmãos, o Senhor fala assim para ela, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Aleluia. Eis que concebeste e darás à luz a um filho, ao qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Por isso que o menino chama Ismael. É Ismael. Deus ouve, né? Deus ouviu a aflição. Deus viu. E aí depois ela vem e fala, o Senhor me viu. Então, o Senhor, ele vai resolver essa situação. Você não pode ser uma escrava fugida. Volte para lá. Eu não trabalho fora das leis. Deus não trabalha fora das leis. Sempre ele vai obedecer às leis que estão no mundo para trabalhar conosco. Ele não desobedece leis, nem as dele, óbvio. Tanto que ele teve que mandar o seu filho para cá, para cumprir a lei dele. E tanto que
Ele também obedece às leis dos homens, irmãos. Deus não trabalha fora da lei, não. Então ele falou assim para ela: volta lá, porque você é uma escrava fugida. Você não pode ficar nessa situação. Vamos resolver essa situação primeiro. Volta, resolve a situação primeiro. Não fuja dela. Essa é a mensagem que o Senhor está falando. Resolve isso aí. Aí ele fez a promessa para os descendentes de Ismael, que também seriam numerosos. Certo? E ela voltou. Se humilhou diante da face de Sarai, né, de Abraão, e ficou lá. A Bíblia não conta mais como foi esse relacionamento das duas, mas nunca foi saudável. Nunca foi saudável. Por quê? Depois a Sara engravidou. Deus cumpriu a promessa que ele havia feito na vida de Sara. Ela engravidou de Isaac. E ela teve Isaac. E no dia do desmame do Isaac, Abraão fez uma festa para desmamar Isaac. E nessa festa, é o que nós vamos ver lá depois, no capítulo 21, no dia dessa festa, o Ismael brincou com o Isaac, era uma brincadeira. E aí, seu bebezão, alguma coisa assim. A Sara já se irritou. Chegou no Abraão e falou: manda essa escrava embora com esse filho dela, eu não quero esse menino aqui, porque o meu filho não vai herdar com o filho dela, e piriri pororó. Aí, Abraão sentiu dor no coração, porque afinal de contas, o Ismael era filho que estava ali na casa dele, e ele tratando como filho, aí afinal de contas era filho dele. Enfim, irmãos, aí ele pesou o coração dele, ele ficou triste, mas o Senhor falou assim para ele: agora você pode ouvir a Sara. Você não devia ter ouvido lá atrás, só que agora ouve. Deixa ela embora, que eu vou cuidar dela, e a promessa que eu tenho com você é com Isaac, não é com Ismael. Então essa moça passou por isso. Eu quero que você entenda isso. Ela era uma escrava, ela não tinha... Ela estava nessa história sem querer. Porque ela era uma escrava, ela só obedecia ordens. Quando ela foi se deitar com Abraão, ninguém perguntou para ela: você quer deitar com ele? Você quer? Você acha que ele é legal? Você acha que ele é bonitão? Ele vai... Não, ninguém perguntou nada. Simplesmente foi lá e falou para ela: deita-se com ele. Quantas vezes, queridos, nós somos envolvidos em problemas que não são nossos, mas a gente acaba se envolvendo em alguma coisa que nós não temos nada com isso, e depois o preço é alto para nós. Ela era uma escrava, foi envolvida nessa história sem querer, por isso que Deus viu tudo. Deus viu o coração duro da Sara quando não quis esperar a promessa. Deus viu o coração duro da Sara, porque segundo as leis daquele tempo, Abraão poderia ter um filho com uma escrava, sim, porém, a Sara devia receber esse menino como filho. Pelo que a gente entende dessa história aqui, a Sara nunca cuidou desse menino como filho. Ela sempre teve um pé atrás, porque no fundo, ela tinha ciúme da Agar. Era isso. Então, mas só que Deus viu, era uma escrava que começou a conhecer o Senhor agora na família de Abraão, e ela foi envolvida nessa história por ser escrava, porque ela não tinha a opção de falar: não quero, e Deus viu. Eu quero dizer para você que tudo que fizeram nas suas costas, Deus viu. Tudo aquilo que te envolveram numa história escabrosa, cabulosa, Deus viu. Deus viu. Ele viu tudo, porque ele é o Deus que vê todas as coisas. Quando a Agar deu esse nome aqui para Deus, como que ela fala? Laai Roi. Laai Roi. Quando ela deu esse nome para Deus, ela entendeu que ela estava falando: Senhor, o Senhor me viu naquela situação de escrava, sendo obrigada a participar dessa história, e eu não era obrigada a participar. Mas Deus viu. Por isso que Deus honrou. Por isso que Deus fez uma promessa linda para ela também. Os seus descendentes serão muitos. Porque Deus viu, irmãos. Deus vê todas as coisas. Tudo aquilo que fizeram nas suas costas, que nós não temos olho nas costas para ver, o Senhor viu. Então descansa. Então descansa que ele viu, e ele vai entrar com providência. Ele vai tratar com isso aí. A Sara, ela organizou toda, uma mulher de Deus, a mulher de Abraão, ela foi capaz de organizar essa história. Depois ela não fez o que devia ter sido feito, que era amar o Ismael, que era tratar bem. Não, ela ficou possessa de ciúme. Deus viu.
Deus viu. Você não tem ninguém por você. Você tem Deus. Você não pode pedir ajuda para ninguém. Você pede ajuda para Deus. Essa moça, a Agar, ela era uma escrava. Ela não tinha quem recorrer. Ela estava longe da família, porque a família dela era lá do Egito. Ela estava como escrava dentro dessa casa. A única coisa que ela poderia fazer era obedecer. E novamente, o Senhor viu. Quando a Sara mandou ela embora de novo ela teve um encontro com o Senhor. E o Senhor de novo falou com ela. Que foi a história lá que o Senhor aparece lá no capítulo 21 para ela e fala: eu ouvi o choro do menino. Porque aí ela foi embora, né? A Sara mandou e o Senhor falou para Abraão: pode mandar. Não era para você ter ouvido lá atrás, mas agora você ouve, porque eu vou resolver, eu vou cuidar dela com esse menino e eu vou continuar a minha história aqui com Isaac. Porque era pela descendência de Isaac que Deus traria Jesus ao mundo, né? Mas como Deus é maravilhoso e misericordioso, Ele não deixaria desamparada essa escrava. Não. Como não deixa a mim e a você. Um dia nós também éramos escravos de Satanás, não éramos? E o Senhor ouviu e viu tudo que o diabo fez com a nossa vida. Ele viu todas as tramóias, ele viu todos os enlaces, o laço do passarinheiro que Satanás armava para nós. Deus viu tudo! E aí ele vem e vai tratar com Satanás. Aleluia. Aleluia. E ele nos liberta, e ele nos transforma, e ele nos enche da sua presença e vai tratar com o diabo. Aleluia. Creia nisso. Então, mas o que foi preciso para que ela alcançasse esse favor do Senhor por completo? Ela teve que voltar, porque ela não sairia mais daquela casa como escrava fugida. Ela agora foi dispensada por Abraão. E sabe o que Abraão fez? Ela trabalhou todos esses anos de escrava. Você sabe qual foi o fundo de garantia dela? O homem era rico pra caramba, Abraão era rico. Você sabe qual foi o fundo de garantia da Agar quando ela saiu? Um pão e um odre com água. Foi o fundo de garantia da Agar. Mas ela não precisava de mais que isso, porque ela tinha Deus olhando lá dos céus, acompanhando toda a trajetória dela. E aí ela saiu novamente. Agora ela não era mais uma escrava fugida, agora ela tinha carta de alforria dela para ela ir embora. E ela saiu, foi como caminhar onde? No deserto de novo, sem uma direção. Quando a Bíblia fala de deserto, a Bíblia fala de quem está sem direção, porque no deserto não se tem direção. Aí, irmãos, o Senhor, aí chegou um momento que ela ficou, quando acabou a água, acabou o pão, ela falou: o que eu vou fazer? Vou ver meu filho morrer agora. Deixou o menino num lugar, falou: fica sentado aqui, e foi para longe, deitar na areia quente do deserto, chorar, porque ela ia morrer. Mas Deus estava vendo tudo. Quando Deus falou para ela: volta, e agora ela tem que sair desse jeito, imagina o que passou na cabeça da Agar. Como isso está acontecendo comigo? Deus, o Senhor mandou eu voltar para isso. Sair com um pão e um odre de água. Senhor, quantas vezes a gente pensa que aquilo que Deus está fazendo não está mais fazendo. A gente pensa até que Deus perdeu o controle da situação, não é? Às vezes a gente pensa, porque a situação é tão difícil. Porque Deus falou para ela: volta, se humilha, fica lá, que eu vou cuidar. Aí daí a pouco, passam alguns anos, né? 15 anos mais ou menos. Tá Agar no deserto, sozinha, com um odre, com água, um bujãozinho de água e um pão. Fala: Deus, mas foi para isso que o Senhor mandou eu voltar? Aí ela ficou desesperada, sem noção nenhuma, deixou o menino para morrer ali, sem água, desidratado, e foi morrer um pouco longe dele, para que ela não tinha coragem de ver o filho morrendo. Nisso, o Senhor aparece para Agar novamente. Está lá no capítulo 21 do livro de Gênesis. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo do Senhor de Deus. O anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Ao Ismael, né? E era Deus, olha isso aqui, com o moço que cresceu
e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Aleluia. Deus viu tudo. Na hora que ela pensou que tinha acabado tudo, que acabou, agora o menino vai morrer aqui e eu vou morrer ali. Deus aparece novamente na história de Agar e se manifesta novamente, porque aquele mesmo Deus lá de trás, de 15 anos atrás, é o mesmo Deus. Aquele Deus que apareceu lá para ela e falou: eu vi a tua aflição, eu ouvi o teu choro. É o mesmo Deus que aparece de novo para ela. Por isso que a Bíblia sempre fala, né? É para a gente pedir para o Senhor: traz-me à memória aquilo que me dá esperança. Porque se ela tivesse se lembrado com fé, ela não teria se desesperado tanto a ponto de deixar o menino ali e sair, né? Sair sem rumo para morrer também no deserto. Então, irmãos, Deus vê tudo. E olha que Agar era uma escrava egípcia. E nós, que fomos adotados agora como Ismael, como Jesus nos fez, não, nós somos... É Paulo que fala, né, que nós não somos filhos de Agar, a escrava. Nós somos filhos da Sara livre. Aleluia! Então, irmãos, aleluia! E olha que Deus ainda foi com esse menino, com esse Ismael. Por causa de quê? Por causa da promessa que ele fez para Abraão. Por causa da promessa, é por causa da promessa. Não é por mim, não é por você. É por causa de Jesus. É por causa que ele veio nos salvar. É porque ele veio nos fazer filhos de Abraão. Mas não como esse que ele até desprezou, que ele até teve que mandar embora. Mas como o Ismael, o filho predileto, o filho do amor, o filho da liberdade. E nós estamos nesse lugar. Então eu quero dizer para você que se Deus fez isso na vida de Agar por conta de uma promessa que havia a Abraão, o que dirá que Deus não está fazendo na minha vida e na tua vida por conta da descendência dele, que é Cristo? Aleluia! É por causa disso. É por causa disso nós estamos aqui por Jesus. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus olha para nós e não vê nós, nosso erro. Deus vê o sangue de Jesus na nossa vida. E quando ele vê isso na nossa vida, ele entra na nossa peleja. Ele vai na nossa frente, lutando contra o nosso inimigo, que quer nos destruir. Você crê? Então recebe essa palavra para você, porque ela é de Deus. E eu quero dizer que por causa da promessa que Deus fez a Abraão, eu e você temos o olhar de Deus sobre nós, sobre essa terra. E que ele olhe para nós e ache graça em nós, como achou em Agar. E que os olhos dele, que são como chamas de fogo, como diz a Bíblia, não venha nos destruir, mas somente nos purificar, para que possamos estar com ele. Amém? Louvado seja Jesus. Que o Senhor de Agar esteja com você. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dessa promessa santa, dessa promessa maravilhosa de salvação que nos alcançou, ele esteja com seus olhos sobre nós, vendo tudo o que nos acontece. É do nosso deitar, do nosso levantar ao nosso deitar. Deus está vendo todas as tramóias. Deus está vendo todos os ardis de Satanás à nossa volta. Mas Deus entra com providência e quebra todos eles. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra contra nós prosperará. Nenhuma palavra de maldição. Nenhuma. Sara odiava Agar. Dá pra ver na história. Imagina, né? Duas mulheres. Ai, que legal. Morando na mesma casa. E o Abraão bonitão lá. Imagina o ódio dessas duas. Elas né? Dá pra ver, gente, na história. Só a gente lê com o Espírito. Que o Espírito vai testificando esses personagens. O que ele sentiu. Sara odiava Agar. Mas Deus não odiava Agar. Deus cuidou de Agar. Deus entendeu que ela foi envolvida nessa história sem querer. Ela era uma escrava. É por isso que Deus perdoa os nossos pecados. Quando a gente era escravo no Egito, quando a gente era escravo lá do mundo, Deus viu que não era nossa culpa. Quantas vezes nós pecamos, nós erramos, porque nós fomos influenciados pelo mal. Porque o escravo só obedece o Senhor. Não tem como. Nós estamos escravizados.
É por isso que Deus nos liberta da escravidão. E Ele esquece os pecados que nós fizemos quando nós estávamos lá escravos do pecado. Porque Ele sabe que não era de nós. Ele sabe que era uma força maligna atuando na nossa mente, nas nossas vontades, nos levando para caminhos tortuosos. E é por isso que Ele perdoa. E aí a Bíblia vai dizer que os seus pecados eu joguei no mar do esquecimento e deles não me lembro mais. Oh, aleluia. Isso é para dar glória. Isso é para dar glória, para glorificar de pé a igreja, como diz, né, o apóstolo lá. É para glorificar de pé, porque Deus te libertou da escravidão, porque Deus te viu nessa caminhada. Todos os caminhos por onde nós andamos, tudo que fizemos, tudo que fazemos agora, Deus está vendo tudo. O olhar do Senhor está sobre nós. Então aproveita que Ele está olhando para você, manda um beijo para Jesus, porque Ele é lindo. Fala, Senhor, eu te amo, Senhor. Aproveita que Ele está te olhando, abraça Ele, beija Ele e fala que você o ama. E aproveita e faz as suas petições. Fala, Senhor, o Senhor está vendo, não é nada oculto diante dos seus olhos o que eu estou passando. Venha me ajudar. Venha me ajudar, Senhor. Eu creio, irmãos, que Ele vem. Ele nunca vai nos abandonar. Porque esse homem de Nazaré, sabe o que Ele fez? Ele até morreu. Ele até morreu por nós. O que mais Ele pode fazer na minha vida e na sua vida? Amém? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Querendo Deus, né? E Ele há de querer. Se Ele quiser e vivermos, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Shalom, shalom. Até segunda-feira que vem. Beijo no teu coração.